Boa noite, Mansur. Bem-vindo ao Troca. Boa noite, Rizek. Boa noite, Grafia. Todo mundo que assiste o Troca. Impressionante esse clássico mineiro, né? A gente vai debater ele mais a fundo. Do ponto de vista do Galo, né? Do ponto de vista, acho que dos dois lados, porque acho que me surpreendeu muito. A sensação que a gente tinha no primeiro tempo é que antes do jogo tinham alterado a regra do jogo, sem avisar o Cruzeiro, e tinham tornado o campo mais largo do que o habitual, e o Cruzeiro não conseguia defender a largura do campo. O Atlético ia invertendo bolas e encontrando sempre seus alas com uma liberdade que o Cruzeiro não conseguia defender, a ponto da gente ter visto 3 gols construídos de uma maneira quase idêntica. Aí, no intervalo, o Seabra fez algumas alterações, mas é muito difícil medir até se elas foram efetivas ou não, porque o andamento do jogo já era outro, 3-0 no placar, o ritmo do Atlético diferente, o jogo praticamente resolvido a essa altura. Mas me chamou muita atenção esse jogo. É impressionante como o Milito deu um padrão a esse Atlético rapidamente, ainda que o trabalho anterior tivesse deixado pouca coisa, mas ele conseguiu construir algo rapidamente. E é um sinal do quanto esse Campeonato Brasileiro é um exercício de sobrevivência difícil para esse Cruzeiro. Foi o 4º jogo do Galo com o Cruzeiro no seu estádio, na Arena MRV, a primeira vitória. E que vitória, Grafa. Boa noite, bem-vindo ao Troca. Boa noite, Rizek, Mansur, amigas e amigos do Troca. Vitória importante, vitória boa, sem contestação, uma vitória que vem antes de uma semana de Libertadores. A gente vai falar dos outros resultados também, os mandantes mandando bem nesse primeiro dia de terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O campeonato vai começando a tomar sua forma, mas destacar o Grêmio aí, que teve uma importante vitória também, que tem uma decisão importante quarta-feira. A segunda seguida, já tinha vencido no meio da semana o Furacão, perdeu para o Vasco, recuperou com 2 vitórias em sequência, né? O Furacão e hoje. Mas achei vocês contidos para falar da atuação do Galo. Foi um amasso danado no primeiro tempo. Foi uma sobra impressionante no primeiro tempo. Um amasso absurdo no primeiro tempo. É que quando a gente junta... O primeiro jogo da final tinha sido assim também, o primeiro tempo. 2-0. Um 2-0, exatamente. A questão é que você junta 2 fatores, né? O futebol nunca vai se explicar por um fator só. Mas que tem uma diferença técnica muito grande. Difícil você encontrar no elenco do Cruzeiro um jogador que faça a jogada que o Scarpa fez, a capacidade de definição do Zarate no primeiro gol, o Arana pelo outro lado, o Hulk e Paulinho. E isso é impressionante. O ataque à área do Zarate também é muito impressionante, né? Porque ele vem de alguns metros atrás e ataca a área chegando com muita rapidez. Você tem uma diferença de qualidade técnica muito grande. Agora, quando você junta a ela um desacerto tático, um acerto tático pelo lado do Atlético e uma dificuldade de lidar com isso do tamanho que o Cruzeiro teve no primeiro tempo, aí o jogo acaba virando, a diferença fica ainda mais evidente, né? Sim. E o Scarpa vai participar também desse lance. A impressão minha, todo mundo jogou bem, os principais jogadores, né? O Hulk eu vi jogar muito bem, Paulinho, Arana, Scarpa. Achei que os 4 foram muito bem, Grafa. Eles estão conseguindo, aos poucos, justificar aquela expectativa que tinha no pré-campeonato, né? Antes de começar o campeonato, que por mais que o Atlético não vinha fazendo uma boa campanha, foi campeão mineiro com o Filipão, mas a gente sempre destacou que Scarpa, Hulk e Paulinho poderiam fazer uma diferença grande no campeonato para o Atlético. Então, até que o Atlético é colocado, junto com Palmeiras e Flamengo, como um dos favoritos aí a brigar por títulos aí nessa temporada. E o Scarpa, que a princípio todos achavam que ia ser barrado pelo Milito, né? Que o Milito chega e já tira ele logo no primeiro jogo, né? Deixa ele no banco, ele entra. Aí no jogo seguinte ele entra, marca o primeiro gol com a camisa do Atlético e cresce de produção. Para mim estava muito claro desde o início, a gente observando o que era o trabalho do Milito nos outros clubes, e já o primeiro jogo dele, quando ele chega para a primeira partida da final do Mineiro, tinha algumas certezas. Uma, quando o Atlético atacar, ele vai ter sempre 3 homens por trás, 3 homens na saída de bola e 2 alas muito abertos, muito abertos. Você olhava para esse sistema, não era tão simples enxergar onde o Scarpa vai entrar. Porque, para mim, o Scarpa tem uma especificidade muito grande como jogador. O melhor do Scarpa é tirado quando ele está aberto do lado direito para ele cortar para dentro e ter essa possibilidade do cruzamento, do chute ou de um passe. Será que o Milito ia usar um ala, que em tese são jogadores que vão dar uma profundidade, às vezes, de campo? Será que ele vai usar um jogador de pé invertido? Vai usar um canhoto do lado direito? Aí isso ficava uma dúvida, como vai ser o aproveitamento do Scarpa? Ele não foi titular em todos os jogos do Atlético desde a chegada do Milito. Mas sempre que ele ocupou essa função pelo lado direito, ele foi muito bem. Tirou o melhor dele. A gente vai agora ao vivo, a Arena MRV. Rogério Corrêa narrou
a primeira vitória do Galo sobre o grande rival no seu estádio. Rogério, boa noite, bem-vindo à Troca de Passes, boa noite Henrique, boa noite Fábio Júnior. Tudo bom, Rizek, Grafa, Mansur, todos os amigos do Troca, 3-0, aquela derrota que fica latejando na cabeça do torcedor do Cruzeiro, né? E o Atlético quebrou um pequeno tabu aí, né, Rizek? Um tabu daqueles, porque os jogos eram grandes, né? Campeonato Brasileiro do ano passado, a gente pode dizer que o Cruzeiro ficou na Série A muito em função daquela vitória, que também impediu uma arrancada do Galo. Esse ano foi um jogo que chamuscou o Filipão na fase de grupos do Mineiro. Isso. A derrota para o rival. Jogo da ida... Sabor amargo da reviravolta dentro do jogo. Jogo da ida era a estreia do Milito, da final do Mineiro. Depois de um grande primeiro tempo, a reviravolta do segundo. Então, assim, havia um tabu com 3 jogos, mas um tabu daqueles. E hoje foi uma atuação no primeiro tempo, uma atuação danada do Galo, viu, Rogério? E o Milito vai acumulando créditos, né? A gente tem os melhores momentos para a gente mostrar, para análise aqui do Henrique, do Fábio Júnior e de vocês também. O Atlético começou a ganhar o jogo na escalação, Fábio Júnior, porque os dois times entraram modificados, né? Acho que já começou a ganhar ali, Rogério. Agora, eu concordo, um abraço pro Rizek, pro Grafite, pro Mansur também. Concordo plenamente. Eu acho que o Atlético, desde o início, já mostrou para que veio, né? Um jogo com intensidade, um jogo em velocidade, um jogo de aproximação. Você vê aí os jogadores, o Arana jogando muito bem pelo lado esquerdo, o Scarpa funcionando muito bem pelo lado direito mais uma vez, né? Jogando aberto por aquele lado. É de lá que sai o primeiro gol, praticamente. O Scarpa, quando tem essa liberdade para trazer essa bola para a perna esquerda, ele consegue achar os jogadores, e aí tem a movimentação dos homens de frente, que são praticamente perfeitos. O Zaratio, com essa infiltração, que é uma característica dele também, faz esse golaço aí abrindo o placar. A gente não vai lembrar de grandes defesas do Everson. Em compensação, vamos lembrar de várias jogadas do Gustavo Scarpa. Os adversários não encontraram uma maneira de parar o Scarpa. É isso. Pela direita. Um abraço aos amigos da mesa, quem nos acompanha. Cara, a escalação, você estava perguntando ao Fábio, a escalação deu um sustinho, né? Porque a gente olhava, a gente só via um zagueiro de origem, realmente, o Gemerson. Acho que é um ensinamento que o jogo traz pra gente parar de rotular jogador pela posição que a gente está acostumado a ver jogar. O Batalha jogou como zagueiro improvisado, parecia que ele sempre jogou ali, né? O Atlético na prática jogou com 3 jogadores atrás mais fixos como zagueiro. Saravia, muitas vezes, ele fica fixo como um zagueiro. Então era um lateral direito jogando como zagueiro direito, um Batalha sendo um homem de sobra, o Gemerson pela esquerda. E esse sistema, essa forma de jogar com esses 3 homens atrás, libera os alas. E essa vitória do Atlético hoje está muito calcada no desempenho desses caras. São jogadores do talento, da qualidade do Scarpa e do Arana. A gente está vendo os lances do primeiro tempo, como eles se procuravam. Sim, com a largura toda do campo, né, separando os dois, eles se procuravam e conseguiam se encontrar, muitas vezes os dois avançando ao mesmo tempo na jogada, né? Já estamos aí no terceiro gol do Arana. E que sina do Cruzeiro com os goleiros, hein, Henrique? E um gol o Anderson falhou. Já tinha sido ensaiado na primeira finalização do Arana no jogo, né? Já não havia uma confiança ou uma ideia do Arana de tentar testar o Anderson no primeiro clássico dele pelo Cruzeiro. Mas eu acho que o que talvez tenha faltado ao Seabra, principalmente o treinador do Cruzeiro, é a leitura para perceber que era marcando a largura do campo que ele ia se manter competitivo no jogo. Acho que ele demorou a pedir, pelo menos para um dos seus jogadores abertos retrair, ou fechar o Ramiro pela direita acompanhando o Arana, ou o Arthur Gomes pela esquerda acompanhando o Scarpa. E aí o Atlético foi implacável, né? A gente está vendo o gol anulado do Cruzeiro num segundo tempo que aí sim, o Seabra tinha feito as mudanças que a gente esperava no intervalo, botando um zagueiro a mais, montando uma linha de 5 para cuidar melhor da largura do campo. E aí conseguir também, com uma boa circulação de bola, esfriar o ímpeto do Atlético. A gente não viu uma goleada histórica aqui, porque o Seabra fez algumas correções importantes no intervalo e o Atlético, à medida que via o Cruzeiro um pouquinho mais organizado, foi desacelerando também seu ímpeto. Mas o primeiro tempo era prenúncio de uma goleada histórica. Esse ano, em muito tempo, não tem a superioridade tão grande de um time sobre o outro no Clássico, como a gente viu nos primeiros 45 aqui na Arena. 3-0, jogo resolvido no primeiro tempo. Henrique, Fábio, Rizek, Mansur, Grafite. O tamanho desse placar é o tamanho da diferença dos dois elencos, na opinião de vocês? Olha que pergunta boa, hein? Até porque essa diferença que existe, né, o tamanho eles vão falar, ela estava meio oculta nos jogos até então, né? Porque não é só que o Cruzeiro não perdia lá. Os jogos não foram de superioridade do Galo como foi o primeiro tempo. A final do Mineiro foi decidida por margem pequena. Claro. Agora, é evidente que é um torneio de característica diferente, né? É muito provável que os dois cheguem a uma final para decidir em 2 jogos. E aí tem uma carga de tensão, de rivalidade histórica, isso tudo é natural. Um campeonato, ao longo das suas 38 rodadas, mais naturalmente ele vai
construindo aos poucos diferenças mais próximas do real entre os dois elencos. Eu acho que a diferença é muito... A diferença é de um elenco que tem todas as condições de bem trabalhado disputar o título e outro que preocupa, eu não vou rotular de candidato a rebaixamento, mas ele precisa fazer um campeonato coletivamente bastante forte, porque ele não tem grandes individualidades como tem o rival, para ter um brasileiro tranquilo. Que ele não teve no ano passado. Exato. O Henrique pediu a palavra, eu vou repassar a pergunta do Rogério para ele. O primeiro tempo foi o primeiro tempo da diferença real entre os dois elencos, Henrique? Não, eu acho que o Cruzeiro pode fazer melhor. Eu acho que agora, conhecendo algumas das armas mais de perto, pode fazer melhor. Se tivesse um jogo domingo que vem, provavelmente faria melhor, como fez o segundo tempo em parte do jogo. O que eu acho é que a final do Campeonato Mineiro teve um peso muito grande para a postura do Atlético aqui. Primeiro, o próprio conhecimento de um time e de outro. É claro, era o Larcamon, era outro treinador a final do Campeonato Mineiro. Mas o Milito está trabalhando, está vendo o trabalho do Seabra também. Seabra, enfim, está enfrentando pela primeira vez o Milito, mas já com informação de dentro do Cruzeiro, de comissões técnicas de parte a parte. Mas eu acho que principalmente do ponto de vista psicológico, o que o Atlético fez na final do Mineiro, aquela virada que conseguiu no Mineirão, tirou muito peso do time nesse jogo aqui. Eu acho que o time veio com outra confiança, com outra cabeça, veio mais leve, provavelmente, para esse clássico, porque ele sabia que tinha um tabu, mas ele já não estava tão em débito com a torcida, porque ele tinha oferecido um título estadual que foi histórico, foi grandioso. Então acho que isso também tem que ser trazido, essa esfera do psicológico do jogo. A gente sentiu o Atlético nos outros jogos aqui, Rizek, um tanto quanto travado. O jogo começava a dar errado e o time ia se puxando para baixo, às vezes até começava bem o jogo, mas ia caindo. Hoje a gente não viu isso, a gente viu um time confiante, um time capaz de converter em gol o domínio que tinha e que por muito pouco não bateu por mais o Cruzeiro hoje. 3-0 foi um placar muito forte, um placar categórico, mas poderia ter sido mais desse time do Atlético que jogou levinho na noite de hoje aqui na Arena. Com a torcida do Atlético no segundo tempo inteiro, Fábio Júnior, gritando mais um, querendo a goleada histórica, né? Até porque ela estava pressentindo isso, ela viu o volume de jogo que o Atlético estava conseguindo, aquilo que o Henrique falou foi justamente o que aconteceu, em alguns momentos o Atlético até tirou um pouquinho o pé, até porque não tinha necessidade de sair, porque estava vencendo de 3-0, mas o torcedor sempre apoiando, como foi desde o início. Eu concordo com o Henrique, eu acho que o Cruzeiro tem time para fazer melhor, eu acho que hoje teve muitos jogadores também abaixo, é lógico que teve a postura do Atlético também, que dificultou muito, né, o trabalho da equipe do Cruzeiro, marcando em cima, tendo volume de jogo, tendo a posse de bola. O Atlético em momento algum deixou o Cruzeiro ter posse de bola, girar essa bola de um lado para o outro com facilidade. Tinha sempre um jogador marcando pressão e isso dificultou muito. O Matheus Pereira hoje praticamente não conseguiu pegar na bola, estava muito bem marcado. Os laterais também do Cruzeiro hoje não conseguiram jogar. Então teve muito disso também. Eu acho que alguns jogadores do Cruzeiro hoje não funcionaram e demoraram muito também para entender aquilo que o Atlético estava fazendo. Com relação ao time do Atlético, eu acho que já está entendendo bastante a ideia de jogo do Milito, principalmente. Essa questão de jogar com os dois homens abertos. Você vê que estão fazendo essa virada de jogo com muita facilidade, né? Trabalham essa bola de um lado para o outro. Quando percebem a oportunidade, já giram essa bola no Arana e também no Scarpa. E acabam pegando ele sozinho. E aí os jogadores com a qualidade que o Atlético tem do meio para frente, é muito difícil de você conseguir marcar. E só reforçando, o Seabra, treinador do Cruzeiro, Rizek, primeiro clássico dele como treinador principal. Ele é muito promissor. Treinador que trabalhou bem na base, com títulos. É um bom nome. Mas hoje ele aprendeu uma lição. Em cenário de Série A, quando você está dominado taticamente, quando você tem que fazer uma mudança um pouco mais ousada, mais importante, mudar um sistema, botar um zagueiro a mais, passar a se defender com uma linha defensiva diferente, uma linha de 5, você não pode esperar intervalo. Ele esperou e perdeu o jogo. Talvez ele tivesse que agir um pouco antes para tentar conter o Atlético antes de pensar numa reação. Não teve tempo para isso e acabou perdendo o clássico. Rizek, o Atlético pega o Peñarol agora na Libertadores e o Cruzeiro, União La Calera. O jogo vai ser lá no Chile, pela Sul-Americana. Calendário apertado, né? Dá oportunidade para um continuar com o embalo e o outro para pensar para frente, né? Péssimo jogo do Cruzeiro. Cruzeiro que não se encontrou no primeiro tempo, jogou nada, poderia ter sido goleado aí. 5, 6-0. Primeiro tempo o Cruzeiro não jogou nada. Começou bem. Os primeiros 10 minutos ali o Cruzeiro jogou bem, mas desandou depois disso. Irreconhecível, um dos piores jogos do Cruzeiro no ano. E infelizmente perdeu aí o tabu, né? O tabu foi quebrado. Perdemos a primeira aí no Meu Rival Venceu. Seabra veio, achou, né? A torcida achou que mudanças iam acontecer aí. Mas a verdade é que tá mais do mesmo. Não adiantou nada trocar aí o comando técnico, porque tá a mesma coisa. E o Cruzeiro também, as laterais estão avenida. O ataque não tá fazendo nada. A defesa tá uma lástima. A gente hoje não tinha o Romero.
E ele faz uma falta danada. Neres. Até hoje não sei por que o Neres tá jogando. E o gol. Ô, drama, hein? Saiu o Rafael. Entrou o Anderson. Continua a mesma coisa. Falhas do mesmo jeito. A posição de goleiro no Cruzeiro tá complicado. Desde que o Fábio saiu, a gente não tem um goleiro que se firme lá. Tá bem complicado. O Cruzeiro vai ter que trabalhar nisso aí. Trouxe o Grando do Grêmio, mas não sei se seria o ideal. Talvez ele até entre aí pra jogar, mas não sei. O Cruzeiro poderia tentar uma última cartada aí, mas eu acho que agora, pelo menos até o meio do ano, quando vai abrir a janela novamente, porque a janela brasileira ainda tá ativa, mas tá quase se encerrando também. Falta poucos dias. A Internacional já fechou, mas ainda tem tempo. Mas acho que o Cruzeiro não vai trazer ninguém agora. Se for trazer, vai trazer só no meio do ano mesmo. Vamos ver. O Cruzeiro precisa, cara. Senão, esse ano vai ser de luta de novo até dezembro. E isso a torcida não quer de jeito nenhum. Próximo jogo aí, União La Calera. Fora de casa. Vamos ver o que o Cruzeiro vai arrumar aí. Espero que o Cruzeiro faça um bom jogo. Que o Seabra mude um pouco esse esquema do Cruzeiro. Coloque jogadores mais bem preparados, né, cara? Que ele só tá colocando os mesmos caras. Não adianta. Muda nada. Tá do mesmo jeito. Entra técnico, sai técnico, continua os mesmos caras. O que tá acontecendo? A diretoria que escala? Não é possível. Mas é isso. Um abraço pra todo mundo e até o próximo vídeo.